Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Iniciando mais um vídeo aqui. Como toda quinta-feira, eu tenho colocado uma palavra aqui, uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração, algo que o Senhor vem trabalhando em mim. Então, depois eu venho e compartilho, né, com vocês aquilo que o Senhor já vem tratando em mim, trabalhando em mim, me moldando, me transformando. E hoje a palavra que eu gostaria de compartilhar com você está lá em Gênesis, capítulo 12, o versículo 1, o 2 e o 3, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O Senhor vem falando comigo sobre comodismo, sobre se acomodar, ficar em um lugar confortável, num lugar de sossego, porque tudo que a gente vai fazer, a gente precisa sair do lugar de comodismo. Essa palavra aqui, se a gente for analisar, o Senhor faz promessas para Abraão, que ele abençoaria Abraão, que faria de Abraão uma grande nação, tornaria o nome de Abraão muito famoso. Mas o Senhor pede algo para ele em primeiro lugar. O Senhor pede, o Senhor dá uma promessa a ele, mas antes ele precisa obedecer algo que o Senhor pediu: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Não existe crescimento em lugar muito confortável. Tudo que a gente vai fazer quando a gente quer crescer em algo, que a gente quer ter sucesso em algo, e eu tô dizendo esse sucesso aqui, gente, não é esse sucesso que as pessoas tanto falam, né? O sucesso do mundo. Eu quero dizer em coisas simples da vida, do dia a dia. Se eu quero criar filhos abençoados, tementes ao Senhor, eu vou ter que estar presente na vida deles. Eu vou ter que ler a palavra com eles, vou ter que orar com eles, fazer culto doméstico com eles, vou ter que abrir mão de um monte de coisa que eu queria fazer, que talvez que para mim aquilo era confortável. Talvez tomando um café, relaxada, ficando sozinha em algum momento, mas eu tenho que abrir mão desse conforto, dessa zona de conforto, desse comodismo que a gente está muitas vezes, para criar filhos abençoados, filhos saudáveis. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que sair do nosso lugar de estar cômodo, de estar sossegado. Por um exemplo, se a gente está com um problema no nosso corpo, né? O médico recomenda fazer uma caminhada, recomenda fazer atividade física. A gente vai ter que sair daquele lugar de sossego, de descanso. A gente vai ter que sair do sofá, se levantar e ir fazer algo na nossa casa, cuidar da nossa casa direito. E quantas vezes que nós reclamamos, mas ficamos acomodados. Acomodados talvez na nossa dor, né? No domingo, o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração. Domingo, quando eu fui tomar banho para ir para o culto. Eu tava, sempre que eu tô tomando banho, gente, tomando banho ou lavando a louça, limpando a casa, parece que é nesses momentos que Deus mais fala comigo, não é quando eu pego a Bíblia em si. Eu leio a Bíblia, mas depois quando eu tô no meu dia a dia, em momentos assim bem aleatórios que vêm ao meu coração. E eu fui tomar banho para ir para a igreja, e o Senhor começou a ministrar ao meu coração que quantas pessoas que estão no fundo do poço, assim, vamos dizer, veio ao meu coração dessa forma. A gente sempre ouve essa expressão: ah, eu tô no fundo do poço, ah, fulano tá no fundo do poço. E quantas pessoas que estão, então, nesse fundo do poço, e o Senhor já ministrou muitas vezes, usou pessoas para falar com elas: olha, sai daí, eu te tiro daí, eu te arranco daí, pega na minha mão, vamos sair, eu te ajudo. Só que a pessoa não faz a parte dela. Ela se acostumou tanto com aquele problema, ela se acostumou tanto com aquele lugar, que ela fez aquele lugar de moradia. E aí eu fui para o culto e depois o Senhor usou uma irmã lá para falar sobre quando o povo ficou no deserto.
Os 40 anos que eles ficaram no deserto, eles se acomodaram, eles tinham uma palavra de que eles entrariam em uma terra que mana leite e mel, que eles entrariam, que eles viveriam em uma terra maravilhosa, mas eles se acomodaram. Eles fizeram do deserto um lugar de habitação permanente. Eles desejavam, acredito que ficar lá, porque quando o Senhor manda os espias espionar a terra, né? Eles vê os gigantes e eles não se lembram das palavras que foram liberadas sobre a vida deles, que eles entrariam e tomariam posse da terra prometida. Então, assim, nós muitas vezes preferimos ficar no lugar da dor por nossa escolha. Palavras foram liberadas de que a estação que a gente está vivendo vai passar, de que a dor que a gente está vivendo vai passar, de que o problema, mas a gente se agarra àquilo ali. E é confortável. A gente não faz a parte da gente para sair disso e que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que a gente se levante. Hoje é dia de você se levantar. Se o Senhor tem falado ao teu coração que é tempo de você sair desse comodismo e avançar e crescer espiritualmente e avançar em criar filhos abençoados. Talvez é para você sair do seu emprego. Você tem reclamado do emprego, mas você não quer buscar outras coisas. Você tá cômodo, tá ruim, mas é cômodo, é confortável. Então a gente precisa crescer. Eu tô aqui, eu esqueci de falar, eu tô num lugar diferente. Hoje eu tô na casa da minha mãe, mas eu tô aqui agora, gente, e toda vez, para mim, é um desafio, gente, ligar o celular e vir aqui e começar a falar. Era muito cômodo e confortável para mim ficar escondida, tendo a minha vida com Deus, vivendo a minha vida com Deus. Nós precisamos sim de secreto. O Senhor nos convida para viver uma vida em secreto com Ele, mas chega um tempo que Ele vai pedir para a gente sair do lugar confortável e ir fazer coisas que vão levar a gente a crescer espiritualmente, que vão ajudar outros. Hoje, para mim, isso daqui é eu vencendo o meu comodismo, é eu vencendo o meu lugar de conforto. Eu estou no meu desconforto. Todas as vezes que eu ligo a câmera e eu começo a falar, é desconfortável para mim. Eu estou vencendo a minha timidez todos os dias e eu estou aqui para te incentivar, seja lá o que for que o Senhor está te chamando para fazer, seja na parte espiritual, né, que é o fundamental da nossa vida, é crescer espiritualmente, mas seja na sua vida financeira, seja na sua vida familiar. Saia desse lugar confortável e vá fazer algo que vai te ajudar a crescer. No comodismo, gente, por mais confortável que seja, não há nada que frutifica. Não tem frutificação no comodismo. Não frutifica. Você fica ali parado, estagnado, você não cresce, você não avança, você fica ali parado, você se acostuma com aquela vida. Por mais que aquela vida possa ser maravilhosa, você não avança para a próxima fase. Então nós precisamos avançar. Que o Senhor fale ao seu coração mediante essa palavra. Assim como Abraão recebeu uma palavra, saia da sua terra. E talvez não é para você sair da sua terra assim, sair e mudar, ir para outro lugar, não é sobre isso. Talvez o Senhor vai falar claramente ao seu coração que é tempo de você mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de casa. Talvez o Senhor falará melhor ao teu coração sobre isso, mas talvez é sobre coisas básicas da vida. Ir fazer uma caminhada, que as tuas pernas estão travadas, fazer uma boa alimentação, cuidar da sua saúde, cuidar bem dos seus filhos, cuidar bem do seu esposo, estar assíduo na igreja, fazer um devocional todos os dias, ter o seu momento com o Senhor. Saia do comodismo, do lugar de conforto. O Senhor tem ministrado essa palavra ao meu coração no culto, no domingo, quando a nossa irmã Renata na igreja falou sobre isso e as palavras foram se seguindo sobre isso e o Senhor já tinha começado a ministrar o meu coração naquele domingo sobre isso. Então eu creio que o Senhor deseja te tirar desse lugar. Também semana passada o Senhor falou algo comigo que me marcou muito, porque foi depois de 2 noites que eu não dormi direito e eu estava muito cansada. E eu levantei pela manhã, fui fazer o meu devocional e quando eu terminei ali o meu momento de oração, que eu tinha lido a palavra, eu falei, Senhor, eu falei em lágrimas, nessa hora eu já estava chorando, porque eu estava tão cansada, falei, Senhor, eu não sou de ficar pedindo palavra para o Senhor todo dia, porque essa palavra aqui é para todo dia, ela me alimenta todo dia, mas Senhor,
me dá algo específico hoje. Hoje eu preciso de uma palavra, gente. Falei para Deus. E eu não sou de ficar abrindo assim a Bíblia aleatoriamente. E eu abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, eu abri em Ageu. E assim, eu abri a Bíblia e eu olhei. No que eu olhei, a palavra coragem. Coragem saltou assim. E aí eu já fui direto no versículo que falava coragem. Então eu tinha pedido uma palavra para o Senhor, né? Aí eu abri e li Ageu 2, o versículo 4, que falava assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem. Ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenha medo. Quando eu li essa palavra, eu falei assim: meu Deus, tu és maravilhoso mesmo. Porque, ó, gente, você imagina eu naquele dia. A minha vontade era deitar e dormir e ficar lá quietinha, muito cansada depois de 2 noites que eu tinha dormido muito mal, porque as meninas estavam doentinhas. Imagina se o Senhor vem com uma palavra assim. Naquele dia, o Senhor tem palavras de descanso para nós. Tem, com certeza, nós precisamos de descanso. Mas imagine se a palavra naquele dia era para me deitar e dormir, sei lá, alguma coisa relacionada. Mas olha como que o Senhor é específico. Ele falou assim para mim: coragem. Ao trabalho. Aqui o Senhor está se referindo a Zorobabel, ao sacerdote Josué. Ele está falando sobre quando ia reconstruir o templo, que era para eles ter coragem para a reconstrução do templo pós-exílio babilônico. Mas imagina, gente, a palavra do Senhor ela é fiel, porque nesse dia, quando eu li coragem ao trabalho, eu falei: pronto, coragem, Elisandra, vamos lá. Levantei daquela cadeira e fui para o trabalho. Fui cuidar da minha casa. Nesse dia, minha mãe ia lá para casa para me ajudar e levantei daquela cadeira e fui fazer faxina. A palavra é poderosa, gente. A minha vontade nesse dia era me acomodar ali naquele cansaço, naquela cadeira e ficar ali, remoendo o meu cansaço, pensando: tadinho de mim, não dormi direito essa noite, coitada da Elisandra, até quando que eu não vou dormir bem à noite? Graças a Deus, as minhas meninas dormem bem, viu, gente? Mas depois de 2 noites, a tendência da gente é nem raciocinar direito, né? Eu poderia muito bem ficar lá, mas quando eu li a palavra que o Senhor me deu coragem, vamos para o trabalho, eu falei: vamos lá, vamos pôr a mão na massa, vamos fazer, vamos acontecer, e o Senhor é a nossa força. Então é isso que o Senhor está falando para você nesse dia. Vamos lá, coragem. Se o Senhor te deu uma palavra para você sair desse ambiente tóxico que você vive, com amizades erradas, se o Senhor tem falado para você: vamos avançar espiritualmente, eu estou com você. O Senhor, ele vai trazer a gente para viver um novo nível. A gente vai ver Jesus falando para a gente negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. É sair da zona de conforto, é sair do comodismo. Então vamos lá, em nome de Jesus, vamos animar, gente, vamos animar, vamos servir ao Senhor com toda a intensidade, com todo o coração, com toda a força. O Senhor tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida, mas nós estamos tão desanimados, tão apáticos, tão distantes e buscando tantas coisas que talvez não vai levar a gente a lugar nenhum, mas quando a gente busca em primeiro lugar o Senhor, todas as demais coisas nos são acrescentadas e o Senhor nos ajuda e o Senhor nos fortalece. Então essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você, que você seja fortemente fortalecido pelo Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e a sua família, que você se levante em um nome de Jesus. Nós vamos orar e clamar ao Senhor para que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. Senhor Jesus, muito obrigado, Jesus, por essa palavra. Eu te louvo, Jesus, por falar comigo, Senhor, por me capacitar para transmitir aquilo que o Senhor deseja, Jesus, porque é só Tu mesmo na minha vida. Senhor, isso daqui para mim é totalmente desconfortável, Jesus. Mas o Senhor me colocou aqui, Jesus, e eu confio em Ti, Pai. Senhor, é o Senhor que traz toda a capacitação. Se o Senhor tem chamado, então, os meus irmãos para se levantar, para avançar, para sair do comodismo, para fazer coisas para a Sua glória, Jesus, para viver em um outro nível, Jesus. Pai, tem misericórdia dos meus irmãos, fortalece eles, Jesus, dá graça, dá entendimento, Jesus, revela melhor no coração deles, Jesus, tudo aquilo que o Senhor deseja fazer.
e que eles saiam, Jesus, desse ambiente. Assim, Pai, como o Senhor fez promessas para Abraão, mas o Senhor primeiro pediu para que ele saísse, Pai, da terra dele e da casa, do meio dos parentes dele, fosse para uma terra que ele nem sabia onde era. Senhor, nos ensina, Jesus, a vivermos nessa dependência, a confiarmos em Ti, que quando o Senhor nos pede algo, Jesus, o Senhor tem algo melhor preparado para nós. Em o nome de Jesus eu te agradeço desde já. Em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você que ficou até o final desse vídeo. Deus abençoe você e sua casa. Até o próximo vídeo.